A gente tem uma pesquisa aqui que foi feita pelo Datafolha em abril desse ano, que fala sobre essa questão do impeachment. Vamos aqui a ela. O Congresso deveria abrir um processo de impeachment para afastar Dilma da presidência? A maioria das pessoas, 63%, falaram que sim. 33% que não, e aí tem sempre aqueles 4%, né, que não sabe ou não quiseram responder. A minha pergunta ao deputado José Ricardo é a seguinte: qual a real possibilidade disso acontecer nesse momento? Olha só, com certeza há muita também desinformação quanto vamos dizer, as condições para haver um impeachment, né, para se solicitar um impeachment, porque tem um aspecto jurídico, político, social e, logicamente, teria que ter fatos em relação à administração atual, ao mandato, ao exercício do mandato. E isso não tem. Você tem aí insinuações, você tem aí, logicamente, desejo de quem é de oposição de talvez ter o impeachment. Mas a gente não está mais ouvindo das principais lideranças políticas o impeachment propriamente. E os grandes juristas, os estudiosos dessa área, também todos colocam que não há enquadramento para um impeachment, né? Então, eu vejo que esse é um ponto já meio superado, não caberia mais. Eu acho que não é mais o foco de preocupação. Na verdade, o impeachment tem uma regra muito clara. Ele já foi testado no Brasil, funcionou, o Brasil não mandou para trás, o Brasil andou para frente, com o ex-presidente Fernando Collor, com o Partido dos Trabalhadores capitaneando os movimentos de rua, àquela altura da história brasileira, e o Brasil andou para frente. Veio depois o seu Itamar, que fez a transição da URV para o Plano Real com o presidente Fernando Henrique amadureceu. Só que o impeachment tem regras claras. Isso aqui, o golpe é coisa de militar, golpe é coisa ultrapassada, golpe está vencido. O impeachment é o Congresso que vai investigar e tem regras muito claras. Se houver motivo, natureza para um processo de impedimento da presidente, ele que seja instalado, o Congresso que resolva. Isso está perto? Por exemplo, o TCU está investigando a questão das pedaladas fiscais. Eu acho que isso pode Acho que aí a gente vai, de certa forma, tentar adivinhar aquilo que será uma decisão de um tribunal auxiliar do Poder Legislativo. Acho assim, o impeachment é possível se tiver motivação, de fato, o deputado Zé Ricardo já falou. Nós precisamos obedecer às regras, sejam pequenos, sejam grandes, sejam pardos, sejam negros, sejam brancos. Nós precisamos aprender a obedecer à regra democrática brasileira. Então, o impeachment é uma dessas regras democráticas, o impedimento da presidente. Nós todos queremos um país andando para frente, um país altivo, um país respeitado, um país que possa dar aos seus filhos a condição de evolução que a gente sonhou durante os últimos anos. E no caso das pedaladas, né, que ficou bastante conhecido, né, esses encaminhamentos feitos na prestação de conta do governo, o governo já fez os esclarecimentos necessários para o Tribunal de Contas da União através da Advocacia Geral da União, né? Procedimento da área contábil, né? Nós sabemos que o Brasil, ele, ao enfrentar a crise, tem que tomar decisões relacionadas, inclusive, a compromissos que o Brasil tem. O Lula, quando ele assumiu, muitos não acreditaram, mas o Lula cumpriu os contratos com pagamento de dívidas, tirou o Brasil daquela rota do Fundo Monetário Internacional e podendo fechar as contas todo ano do jeito que fechou ano passado. Com certo aperto, porque a crise internacional envolve também influência nos investimentos no setor produtivo e a queda nos investimentos e na produção também gera uma queda na arrecadação. E o governo tem que fazer ajustes necessários. Todos os estados estão fazendo. Aqui mesmo no Amazonas, o governo teve que fazer uma série de ajustes para poder garantir a viabilidade do governo, para manter compromisso. A nível federal é do mesmo jeito. Eu acredito que o TCU deve finalizar a análise das contas, né? E o Brasil está tocando. Nós temos alguns indicadores que ainda são preocupantes, mas tem outros que já mostram sinais de que devemos ter uma recuperação, principalmente no setor produtivo, que é esse que gera emprego e que gera muitas vezes expectativas para os trabalhadores.